Fala galera, voltei! E agora, cumprindo o que eu falei antes, finalmente eu vim discutir sobre a novel de Hakudai Kishi. Que novel linda! Mas que trabalho também foi encontrar essa novel, hein? Porque, meu Deus, eu tive o maior esforço, foi tão fácil achar de Mushoku Tensei e Toaru, que eu acho que eu me desacostumei com o trabalhinho que dá pra achar novel. Mas sempre dá aquele jeito. Bom, mas então... esse vídeo aqui não é um resumo da novel. Vocês sabem que eu faço resumo de Toaru, eu posso fazer de outras obras também. Algum dia, se alguma novel conseguir atrair um bom público aqui pro canal. Mas não é o caso desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é só contando as coisas que aconteceram após o anime pro pessoal que ficou muito curioso. Como eu vou trazer mais de um volume em um só vídeo, claramente não tem como eu dar foco nas coisas. Vai ser só contando as coisas que eu mais achei importante. Se pedirem muito, eu posso até trazer resumos de Hakudai Kishi. Eu gosto da novel também, tô achando interessante ler. Mas a minha tristeza é que eu fui lendo a novel, eu chego no volume 10 e aí eu me surpreendo com algo. Não tem mais volumes depois do 10 em inglês. Mas aí eu fiquei, por que não tem mais volume? E foi procurando por aí, até me deparar com a notícia de que a empresa que traduzia os volumes de Hakudai Kishi do japonês para o inglês acabou entrando em falência e aí fechou. Mas os direitos continuaram com ela. E como ela estava fechada, ninguém mais estava traduzindo. Novos volumes de Hakudai eram lançados, só que a empresa não traduzia e ninguém mais traduzia, já que os direitos estavam com a empresa. Aí bateu aquela bad, porque, meu Deus, tava tão bom de ler, tava tão divertido, por que droga fizeram isso? Mas eu não desisti. Eu saí procurando por aí, eu não achei em sites nenhum, mas eu consegui com o cara do Reddit oficial de Hakudai Kishi, não é oficial, digamos que é o grupo com mais pessoas. Eles falaram que também não encontraram nenhum lugar com a tradução em inglês. Geral lá falava inglês, então você tem que usar aquele tradutor ou saber inglês para falar lá no grupo. Mas eu fui conversando com eles até que eles me disponibilizaram a novel em alemão. Parece que em alemão tava saindo ainda. Mas eu também não sei falar alemão, aí complicou um pouco. Só que eles me enviaram um aplicativo que consegue traduzir do alemão pro inglês. É tipo um Google Translate que traduz páginas de PDF gigante. Aí eu usei e consegui começar a continuar lendo da onde eu tava parado. Eu tinha ficado tancado na onde a tradução em inglês estava. Só que agora eu voltei. E ainda bem que eu voltei, porque o arco gostoso foi esse de Vermilion. Ou seja, volume 11, 12 e 13. Ainda tem mais 4 volumes para eu ler, mas eu percebi que se eu lesse tudo para ir fazer um vídeo, além de não conseguir terminar essa semana esse vídeo, eu ficaria longo demais, eu iria cortar muita coisa, porque, como você já deve saber, o anime adapta até o 3º volume. Então temos só 9 volumes para discutir aqui, e olha que eu nem li tudo. Então seria quase impossível. Por isso eu decidi gravar o vídeo, mas eu vou dividir ele em 2 partes. Nessa parte aqui eu vou me concentrar em falar os acontecimentos após o anime até o volume onde eu tô lendo, que seria o 13. E na segunda parte vai ser o que eu ainda vou ler, que vai ser do volume 13, o final, até o volume 18, que é o último que lançou, que o cara ainda conseguiu me enviar em alemão. E dizem que o volume 19 vai ser o último, o fim da obra. Mas de novo, eu só vou estar contando partes, só vou estar contando por cima. Se querem resumos totalmente detalhados, vão ter que pedir aí e aí me convencer a fazer. Beleza, pra já começar da onde parou no anime, o anime terminou com a batalha do Ikki versus a Haikiri. Beleza, dando explicação sobre tudo isso, aquele torneio que a gente viu no final do anime, na verdade era só a fase 1. O torneio principal vai ser entre várias escolas. Então a fase 1 consistia em escolher os melhores alunos de cada escola. Por isso, tanto o Ikki quanto a Stella foram escolhidos lá, junto com aquela outra garota do conselho estudantil, e vocês sabem. Agora eles tinham que ir para o local onde iria acontecer o grande torneio, onde ele também prometeu que enfrentaria o cara com a lâmina de osso que me lembra muito a lâmina do Abarai Range. Seja como for, no caminho eles acabam tendo dificuldade, é claro que tem, sempre tem aquelas brigas bobas. Uma organização, tal. Foi só para mostrar que eles teve algumas dificuldades pelo caminho, mas o importante mesmo aqui foi que tanto a Stella quanto o Ikki tiveram uma dificuldade tremenda para forçar eles a entender que eles teriam que ficar mais fortes. No caso do Ikki, foi encontrar com o melhor Blazer de todos. A melhor cavaleira do mundo, ou a melhor Blazer do mundo, é conhecida como Edelweiss.
é conhecida como Asas Gêmeas também. Ela é considerada como uma criminosa nível mundial, onde todos tentaram procurá-la para derrotá-la. No entanto, a captura dela foi dada como impossível e por isso apenas deixaram o cartaz de procura dela, só que desistiram totalmente. Isso porque a força monstruosa dela mostrou que seria impossível qualquer um no mundo conseguir capturá-la. E aí o Ikki dá de cara com ela, ele decide enfrentá-la porque, bom, é o Ikki. Mas não deu muito certo, né? Ele chega lá na frente dela, no começo ela tava se segurando e ele tava conseguindo fazer alguma coisa. Mas ela tava se segurando. Aí ele fala todo aquele discurso, não se segure, eu quero ver o seu máximo. E aí, depois dela escutar tudo aquilo, ela decide com o máximo, ela libera todo o seu poder e o garoto quase morre. Sobrevivendo por pouco, ele conseguiu realmente tirar uma vantagem dessa batalha, porque ele conseguiu copiar um pouco do estilo dela. Mas ele entendeu que seria loucura desafiá-la para batalhar de novo. Já a Stella, a kawaii Stella, a linda, perfeita Stella, se encontra com Oma Kurogane, que é o irmão mais velho do Ikki. Ele seria o desafio dela dessa vez. Ela o enfrenta e ele também é muito mais forte do que ela e acaba derrotando. Mas no caso do Ikki, ele na hora já teve um pico de evolução após perder, mas ela não. Ela viu que para derrotá-lo precisaria treinar. E por isso ela chama a Nene, aquela lolizinha baixinha do final do anime, vocês devem lembrar dela, para que ela dê uma treinada e aumente as forças dela. Assim, o próximo volume se concentra principalmente na Stella treinando. E na moral, eu adoro o arco de evolução da Stella, porque é muito mais interessante do que a do Ikki. Talvez seja porque eu curta mais o waifu, vai saber. Mas também tem aquele negócio, o dela como é de mana, o treinamento dela é bem mais... faz sentido quando você compara com a evolução de habilidades em outros animes. Só que depois do treinamento, meio que eu nem sei por que falar o que aconteceu no torneio lá das espadas, né? Porque é meio óbvio, os dois tinham treinado pra caramba, então foi uma humilhação nos inimigos. O Ikki facilmente derrota o pessoal da preliminar e a Stella, bom, ela não só quer derrotar os caras, ela quer humilhar. Por isso ela convida todo mundo que tava da grade dela pra uma batalha e ela enfrentou. Era pra ser 1 versus 1, no entanto foi 1 versus 4, provando que a menina tava pegando fogo e no bruto mesmo. Principalmente porque ela agora domina uma habilidade conhecida como Spirit Dragon. Seria algo muito parecido com o Itoshura do protagonista, no entanto a dela realmente funciona através da magia completa. Com esse poder, ela consegue desbloquear as habilidades características de um dragão que possui dentro dela, o que aumenta a força, a velocidade e a torna incrivelmente poderosa, a ponto de simplesmente no próximo X1 que ela teve com o irmão do protagonista, botar o cara no chinelo. Tipo, ele derrotou da primeira vez, mas agora foi uma surra. E ela ainda foi esperta. Durante essas batalhas que ela teve no começo do torneio, usando essa técnica, ela sempre deixava um ponto fraco bem visível, mas era um ponto fraco falso, que ela queria fazer com que o Ikki prestasse atenção, para quando chegasse na final, ou seja, na batalha dos dois, ele fosse tentar aproveitar desse ponto fraco para derrotá-la. Mas na hora ela revela que aquilo era só um jogo, não era um ponto fraco verdadeiro. Então, resumindo tudo, foi isso que aconteceu. Os dois ficaram poderosões, saíram derrotando todo mundo, chegou na final, os dois se encontraram na final como haviam prometido lá no anime, e foi uma batalha foda pra caramba. O Ikki tava todo... deu ruim, ela tá muito mais forte do que eu. Se ela me derrotar, talvez ela pare de prestar atenção em mim, vá atrás de outras pessoas mais fortes. O cara tava com ciúminho, que kawaii. E a Stella tava, hora de provar toda a força que eu consegui depois de treinar duro. Eu finalmente consegui chegar ao nível que você está. Ela querendo provar que tinha conseguido alcançar o nível do amado. Kawaii também. Todo mundo se impressiona com a batalha ridícula dos dois. E quando a Stella tava pra ganhar, o Ikki prova que é o protagonista de verdade do negócio e desperta o seu poder. Com esse despertar, ele consegue superar o limite da própria técnica e consegue derrotar a Stella. Ele ainda faz com que ela, depois que seja derrotada, cair sobre os braços dele. Olha, nossa, que casal fofo. Ele comemora porque agora é o vencedor, ele ganhou o grande torneio, todo mundo tava felizão. Mas por causa dos machucados que os dois estavam, eles são mandados pro hospital. Lá no hospital, já aproveitando que eles estavam sozinhos, os dois aproveitam pra revelar um pro outro que estavam com vontade de fazer brincadeiras em cima da cama.
Finalmente rola, até porque eles só estavam se segurando tanto porque a droga do Ikki falou: não, eu só vou fazer depois que tivermos a permissão dos seus pais pra se casar. Ai, boçal. Mas lá ele revela que também estava cansado de esperar, e aí os dois fazem. Aproveitando a noite toda, sim, porque foi mais de uma vez. Na manhã do outro dia, a irmã do Ikki, junto com aquele outro cara que gosta do outro tipo de fruta, percebe que os dois fizeram alguma coisa durante a noite. Só que eles tinham arrumado todo o quarto para que ninguém percebesse. Com a desculpinha do que achou algo que não devia em algum lugar do quarto, eles conseguem fazer com que eles confessem que realmente fizeram a noite toda. E não tinha mais como esconder. A Stella fica toda cheia de vergonha. Kawaii. Mas depois disso, o Ikki decide parar de adiar as coisas e que tava na hora dele ir visitar o sogrão. Mas antes que eles vão direto para a nova capital, o Ikki e a Stella acabam se encontrando com a Nene e outro pessoal, porque eles tinham um assunto sério para discutir com o Ikki, algo que ele não poderia sair do país sem ficar sabendo antes. Isso é que o Ikki acabou evoluindo durante a batalha contra a Stella. Isso que ele alcançou, isso que ele considerou um despertar, era conhecido como a transformação de um Blazer para um desesperado. Desesperado, eu não sei se a tradução estava errada, se eu traduzi errado. Então vamos classificar só como despertado. Esses despertados na obra, que são mais trabalhados daqui para frente, são humanos que evoluíram e se tornaram uma existência tão poderosa que beiram a se tornar demônios. Eles são extremamente mais fortes do que um cavaleiro normal. É dito que o poder de um cavaleiro é estagnado no ponto em que ele nasceu e mesmo que ele treinasse duro, ele não conseguiria evoluir. É por isso até que o Ikki nunca conseguiria evoluir de acordo com as coisas que a gente viu no anime e tal. Só que existiam algumas exceções. As pessoas que não desistiam e se recusavam a aceitar a classificação que suas almas ganharam, continuavam lutando contra o próprio destino e então ganhavam a chance de superar as correntes negras que os prendiam para evoluir a uma fase mais acima. E essa é a fase do despertado. Uma fase onde o humano beira um demônio e acaba se tornando extremamente mais forte. A Stella e o Ikki falam que nunca escutaram sobre isso e fala que a existência dos despertados é uma coisa extremamente perigosa e por isso deve ser guardada em segredo a todo custo. Eles até falam que a cavaleira mais forte também é um. E agora o Ikki entende até porque quando ela começou a demonstrar seu poder total, o cara até tremeu na base. Ele sentiu como se estivesse vendo algo de outro mundo. Ele entendeu que deveria ser por causa disso. E falaram que agora que o Ikki também é um, provavelmente ele vai acabar se metendo com brigas mais difíceis do que as anteriores. Mas depois de receber o aviso, eles não estavam com tempo pra ficar esperando e partiu o país da Stella. Vamos dar início no arco de Vermilion. Bom, mas seguindo, finalmente chegamos no arco de Vermilion, que já começa no estilo foda, porque quando eles pisam no estado de Vermilion, de repente os habitantes tudo param a carruagem deles, falam que o pai da Stella quer conversar com ela sozinha e ele decide deixar ela ir. A Stella vai sozinha para onde tá o pai, só que era tudo um joguinho, porque no momento em que o Ikki fica separado dela, todo mundo dá um pulo para enfrentar ele. Os habitantes comuns acreditavam que ele estava forçando a Stella a se relacionar com ele. As pessoas mais importantes também acreditavam um pouco nisso, mas tinha uma grande parte que só estava lá porque a cabeça do Ikki estava valendo uma recompensa gigante dentro do país. O Sirius, o pai da Stella, vagabundo, colocou uma recompensa na cabeça do Ikki. Então o Ikki teve que sair enfrentando todo mundo, os cavaleiros reais, o mestre que treinou a Stella, que era forte pra caramba também, caramba. Foi tirando X1 com o país inteiro até conseguir chegar no castelo. Quando ele finalmente consegue chegar no castelo, depois de ter sofrido um monte de batalhas, a irmã da Stella vai lá tratar o Ikki e leva ele pro quarto dela e acaba tendo uma situação meio... Bom, depois a Stella vê, ela no começo fica irritada, principalmente com o pai dela, porque foi o pai dela quem causou tudo aquilo. Mas ele fala que não aceita que o Ikki seja o marido dela, não aceita. E embora a irmã e a mãe tenham aceitado de boa. E embora o Ikki tenha enfrentado o país todo e ainda vencido, né? Já devia ter deixado por causa disso. Mas aí a irmã da Stella propõe algo. Propõe que o Ikki prove o poder dele para o pai dela, para que ele aceite dentro de um torneio que vai acontecer entre o país de Vermilion e um país amigo. É que rola um torneio entre esses dois países a cada 5 anos. E se o Ikki provasse que era poderoso nesse torneio,
Ele então poderia reclamar, o pai da Stella. O Sirius ainda tava meio puto, não querendo aceitar, só que ele foi forçado a aceitar pelo resto da família. Um bagulho que eu tenho que falar é que o anime de Hakudai só trollou em uma coisa. Sabe aquela parte onde mostra a mãe da Stella com ela pequena conversando sobre o que ela quer fazer? Então, essa mulher aqui não parece nem um pouco com a verdadeira mãe da Stella, porque essa aqui parece uma pessoa normal. Aí você vai ver o visual dela na novel e ela é uma loli também. Bom, mas então o torneio contra Crandland estava decidido e o Ikki faria parte. No entanto, o Sirius, que ainda não havia concordado totalmente, ficou irritado e falou que ele teria que provar seu valor para ser um participante do torneio. E aí ele decide fazer umas competições para que o Ikki perca e ele não possa participar. Mas o Ikki derrota todas essas coisinhas fácil. Tipo, foi quebra de braço, o Ikki venceu. Velocidade, o Ikki venceu. O que só aumentou ainda mais o desgosto da Stella com o pai, porque além de estar fazendo uma palhaçada sem motivo, ele estava perdendo. Mas antes que acontecesse o torneio, eles acabam recebendo uma carta de Crandland, o outro país, falando para eles virem visitar. A irmã da Stella, Luna Ace, acaba aceitando o convite e convida a Stella e o Ikki para irem também. No caminho ela explica pro Ikki porque os países são tão amigáveis se eles realizam um torneio, que antigamente não era tão amigável assim, só que depois de um tempo acabou sendo. Chegando no novo país, o novo país era bem legal, até o Ikki achou interessante, ele viu uma pessoa familiar no meio da cidade, digamos assim. Mas ele continua até chegar no Palácio Real. O que ele não esperava é que quando ele chegasse lá, ele descobrisse que toda a família real estava morta e o príncipe estava sendo usado como marionete por outra pessoa. O culpado por isso era Orgaule, ou como é conhecido pelo seu nome verdadeiro, Orleus Galei. Ele estava manipulando o príncipe de Cradland, além de usar o cadáver dos outros manda-chuvas do país para controlar toda aquela nação. O objetivo dele era fazer com que Cradland e Vermilion se destruíssem e depois dos destroços construir um país totalmente novo. Foi muito louco quando a gente viu a Stella e a irmã dela descobrindo que o resto era tudo cadáver, tirando o príncipe Jô. Ele controla as pessoas com a habilidade dele, que parece aquela habilidade de manipulação de fantoche. De marionete, já vimos em outras obras, como do Flamingo, de One Piece, ou a Pitou de Hunter x Hunter. Claramente não conformados com isso, e que a Stella cai no pau com um cara tentando derrotá-lo. Mas a questão é que o nosso menino Orgaule é forte para um caralho. Ele até é um despertado também. E por isso o Ikki e a Stella caem pra cima dele, mas não dá em nada. Primeiro o Ikki até ataca ele, mas tem a habilidade totalmente negada, além de ter o poder totalmente retido pelo Orgaule. Depois ele ainda ataca a irmã da Stella. A Stella fica furiosa, usa o Dragon Spirit pra ir pra cima dele também. Mas aí ele começa a controlar o corpo do Ikki como marionete, joga ele na frente dela pra que ela não possa atacar. A situação tava horrível, parecia que queria massacrar todo mundo que tava ali, exatamente como ele tinha planejado. Mas aí a pessoa que o Ikki tinha visto antes, assim que chegou na capital, a Iris Ascaride, acabou interferindo na batalha e retirando os três de lá com segurança. Ela consegue resgatar eles e levar de volta para Vermilion, onde ela começa a contar sobre o Orgaule e o fato dela ser uma irmã dele também. Talvez vocês não recordem dela, porque eu pulei eu acabei de perceber que eu pulei ela no negócio do resumo. Ela aparece bem pouco depois do festival lá atrás, junto com a Nene, quando ela vai contar que o Ikki é um despertado. Ela meio que queria testar a força dos dois. Só que depois de fazer isso, ela rapidamente vai embora. E aí a gente descobre que ela é despertada agora. E agora tá explicada a maior parte dos acontecimentos. Mas aí começa a guerra entre o país de Vermilion e o país de Cradland. Só que na verdade era o Orgaule manipulando o país sem que ele soubesse. As batalhas continuam por um bom tempo e a guerra parecia ser inevitável. Batalhas contra os capitões do outro império, entre a Stella e os capitões ou Ikki, acontecem, muita coisa desenrola, até que o Orgaule mesmo percebe que desse jeito ia dar ruim. Dos dois lados iam perder muita gente, a destruição ia ser enorme, e não era exatamente isso que ele queria, já que ele planeja criar um país novo, ele não pode que tudo esteja destruído e todo mundo esteja morto. Então ele decide que as coisas vão ser resolvidas em um torneio. Se Vermilion ganhar, ele vai dar no pé, ele vai deixar ser preso, tanto faz. Mas se ele ganhar, Vermilion vai ter que se entregar o poder a ele. O país de Vermilion aceita e também decide que o Ikki e a Stella farão parte desse time para representar Vermilion. E do outro vai ter muita gente perigosa. Um dos capitães que quase derrotou a Stella, vai ter o próprio Orgaule. Então a situação tava horrível.
Eles viram que não tinha muita chance de ganhar não. E olha que o time do Ikki não era nem um pouco fraco. Tem ele, a Stella, a Nene, a Iris, a Yui. Mas eles viram que a situação estava extremamente horrível. A Stella até fica um pouco desesperada nesse tempo, meio triste, porque ela sentiu a fraqueza 2 vezes. Ela quase perdeu pro Orgauler quando ele começou a usar o Ikki de escudo. E perdeu para um dos capitães dele, o Nensen Al-Salem. Ela ficou inconformada com o poder dela atualmente e então decide que ela precisava ficar mais forte o suficiente para conseguir alcançar aquele novo nível que eles estavam lutando. Então, para ficar mais forte e participar desse torneio, ela decide ir atrás do cavaleiro mais forte e desafiá-lo. Assim a Stella parte para Eldolf para encontrar o cavaleiro mais forte e desafiá-la para um duelo. O Ikki e o resto da equipe preocupado vai também junto com ela, já que era insanidade o que ela estava planejando fazer. A viagem dura, ela chega lá, ela descobre que ela não era a única louca que queria isso, na verdade era normal aparecer umas 50 pessoas por dia desafiando a Edelweiss. Então a cabana onde ela morava não era um grande segredo, embora fosse bem afastada de tudo. Acontece bastante coisa, mas finalmente ela encontra a Edelweiss e desafia ela. Mas a Edelweiss meio que manda você é muito fraca, desista. Do jeito que você está agora, eu te mataria facilmente. A Stella se recusa a desistir ao primeiro momento, só que a Edelweiss mostra a energia dela e só a energia faz com que a Stella acabe tremendo e caindo. Esse era o poder do cavaleiro mais forte e um desesperado que era extremamente assustador. Até o Ikki, que também havia se tornado um desesperado, um despertado, não aguentou muito aquela energia. Embora ele não tivesse caído, tremido como da primeira vez, ele ainda assim sentiu os efeitos. Então a Stella muda o pedido e fala para que ela a treine o forte o suficiente para poder desafiá-lo. A Joyce não entende aquele pedido egoísta, mas ainda assim aceita. Mas não treiná-la exatamente. Ela vai contar uma forma dela ficar mais forte o suficiente para desafiá-la. Usando a habilidade dela, ela faz com que ela crie uma promessa com ela e que ela não poderia descumprir nunca. A promessa que a Stella estava sujeita, que ela acabou aceitando, é que ela deveria ficar ali, exatamente onde ela estava, e proteger a casa da Edelweiss por 6 dias inteiros. A Stella pergunta se ela fizer isso, a Edelweiss vai desafiá-la, vai duelar com ela, e ela fala que sim, se você aguentar esses 6 dias, eu irei duelar com você. A Stella fica lá, e quem diria? Só no primeiro dia aparece 50 desafiantes e a Stella tem que enfrentar os 50. E cada um era mais forte do que o outro, porque eram pessoas que queriam testar sua força contra o mais forte. Rola muita porradaria, briga, até os outros pensam em ajudar, só que a Edelweiss faz com que eles prometam que nunca vai ajudá-la, e com a habilidade dela, tudo que eles prometem tem que acontecer, então eles não podem nem se mover para ir ajudar ela, tal. Continua bastante até que finalmente, chegando no último dia, outro desesperado, o Xiaolin, chega aí para desafiar a Edelweiss também. E ele era um despertado, então o poder dele era gigantesco. Mas adivinha, quem estava protegendo a casa era a Stella. Cumprindo a promessa, a Stella teve que desafiar ele e enfrentá-lo. Mas o começo foi uma bela de uma surra massacre, porque além da Stella já estar fraca de tudo o desafiante que ela teve que enfrentar até ali, ele era extremamente forte e o máximo dela não estava dando conta. Só pela batalha, os outros assistindo conseguiram perceber que ela havia evoluído pra caramba. Ela já não era nem um pouco comparada ao que ela era antes de chegar nessa montanha, mas ainda assim não seria o suficiente. Vendo que ela iria acabar morrendo e a Edelweiss sabendo que eles não poderiam ajudar, ela mesma vai lá tentar enfrentar o Xiaoling e impedir ela de morrer, porque ela estava pertozinho de morrer. Mas aí é o Ikki quem não deixa ela ir. Diz que a Stella tá no caminho da evolução dela. Ele mostra os olhos dela que ainda estavam cheios de determinação e fala pra Edelweiss não se intrometer. O foda é que o Ikki simplesmente usa a espada pra parar o ataque da Edelweiss no estilo fodão. Até ela sente a determinação nos olhos dele. Ele era o que mais se preocupava com ela, afinal ele estava apaixonado por ela. E mesmo assim ele impediu ela de ir salvá-la, porque ele confiava que ela iria achar um jeito. Então a Stella lembra de tudo que aprendeu desde que chegou nessa montanha, do seu treinamento, e coloca tudo na sua Spirit Dragon até atingir o limite do poder que ela estava atualmente. E aí foi que nem quando o Ikki estava lutando com ela lá no torneio e também havia chegado nesse limite. Mas dessa vez ela se perguntou por que ela estava lutando e ela lembrou que era por todos do país dela que ela estava protegendo, para que ela não sentisse aquela sensação de derrota nunca mais, e porque o Ikki confiava nela.
Aí, superando seus limites, ela desperta e se torna um desesperado também. Só que ela foi algo que todo mundo se assustou na hora, porque normalmente a Stella já tem 30 vezes o nível de magia de uma pessoa comum. Então o nível de magia dela foi absurdo quando ela despertou. E com as novas habilidades, a Stella consegue vencer de um jeito incrível. Mas depois cai também. Eles tratam ela e ela acorda agora despertada, com seus novos poderes e toda fodona, mas muito machucada. A Edgewise fala que depois que ela se recuperar, ela pode desafiá-la. Afinal, a Stella finalmente alcançou o nível que ela queria que ela alcançasse para poder desafiá-la. Só que a Stella recusa dessa vez. Ela já havia alcançado seu objetivo. Ela havia evoluído para a força que ela queria. E mesmo que ela quisesse desafiar a Edgewise nesse momento, ela sabia que ainda iria ser derrotada. Porque agora que ela havia despertado, ela também conseguia sentir o poder avassalador que a Edgewise estava escondendo esse tempo todo. Então, prometendo que um dia eles ficariam mais fortes, o Ikki ou a Stella iria desafiá-la, eles descem da montanha e voltam para Vermilion. E em Vermilion estava acontecendo um funeral especial, basicamente um festival até. A Nene vai beber, a Stella fala pro país que agora ela é forte o suficiente para proteger todo mundo, e o Ikki vai curtir a noite com o sogrão. Mas é aí, no capítulo 1 do volume 13 que eu parei a leitura. E ainda bem, né? Porque olha só, o vídeo já tá gigante. Agora espere a parte 2 falando o que acontece a partir desse volume. O resto da novel foi acelerado. Eu cortei coisa pra um caramba, focando só mais nos protagonistas. Mas ainda assim, espero que tenha curtido e entendido o que está rolando após os eventos do anime. Considere a novel que é boa pra caramba. E também virar membro do canal, porque isso me ajuda muito. Deixe seu like, comenta aí. Mas era só isso, valeu, falou, fui!